Olá, galera! Então, hoje vamos falar sobre energia e trabalho. Tá. Energia é a capacidade de algo gerar força em um determinado corpo, substância ou sistema. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. De acordo com as leis da física, a energia não pode ser criada, mas apenas transformadas, de acordo com o primeiro princípio da termodinâmica. A energia não se constrói nem se destrói, a energia apenas se transforma, sendo cada um desses tipos de energia capaz de provocar um fenômeno determinados e característicos de sistemas físicos. E vamos aos tipos de energia. Primeiro, temos a energia mecânica. O que seria a energia mecânica? Ela pode ser definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada também de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição de um corpo, ela é chamada de energia potencial. Dentro da energia mecânica, podemos dividi-las em energia cinética, que é a energia que está relacionada com o movimento dos corpos. Energia potencial, gravitacional, elástica ou elétrica. É a energia que o corpo possui em relação à posição particular que ele ocupa. Na ausência de atrito, a energia mecânica total do sistema se conserva, havendo apenas a transformação de energia potencial em energia cinética e vice-versa. A gente caracteriza ela como energia mecânica, sendo igual à energia cinética somada à energia potencial. É importante deixar bem claro que o trabalho e as formas de energia são grandezas escalares. A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo que pode ser mensurado, que pode ser representado por um número. Quando uma medida pode ser determinada apenas pelos dados numéricos e a unidade de medida, sem que seja necessário a sua orientação, trata-se de uma grandeza escalar. Porém, se ela necessitar de uma orientação, ela vai se tratar de uma grandeza vetorial, como já foi vista anteriormente. Vamos agora para a energia térmica. A energia térmica é uma fonte de energia que está relacionada com as altas temperaturas de calor e de frio. A energia térmica é formada por consequência da energia cinética, a movimentação das moléculas e a partir de partículas de um determinado corpo. Quanto maior o movimento entre as partículas, maior a temperatura e, consequentemente, mais intensa será a energia térmica liberada. Digamos que eu estou com muito frio. Estou em um ambiente que ele está em uma temperatura muito baixa. Popularmente, a gente costuma aquecer a mão de forma com que elas se colidam entre si e elas façam esse movimento de energia cinética. E quanto mais elas são agitadas, maior é a energia térmica entre elas. Então, quanto mais eu agitar, eu movimentar as minhas mãos, maior será a temperatura. Consequentemente, eu vou tirar um pouco daquele frio e adicionar calor à minha temperatura. Agora vamos para a energia elétrica. Terceiro ponto. Energia elétrica. Ela é a principal fonte de energia do mundo e produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de um condutor. Foi o filósofo Tales de Mileto que descobriu que, por meio de uma experiência, as cargas elétricas e, a partir disso, a palavra eletricidade começou a ser utilizada. Finalizando essa parte agora de energia, vamos partir para outra competência, que é o trabalho.
O trabalho, em física, significa uma relação existente entre a força e o deslocamento. Podemos dizer que existe trabalho quando uma força aplicada sobre um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho, certo? Trabalho é a medida de unidade de energia que é transferida de um corpo para o outro, em razão da aplicação de uma força ao longo do deslocamento, como a gente já tem dito anteriormente. Na física, o trabalho ele é normalmente representado pela letrinha W. Deixa eu coisa aqui. Trabalho representado pelo W, que vem do inglês work, ou mais frequentemente também é usada pela letra tal, ou a letra T, que em grego ela é tal. Aqui é work em inglês e aqui seria o tal, de trabalho em grego. Para calcular o trabalho de uma força, é importante ressaltar que ela pode ser o trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento. Nesse caso, o trabalho é calculado quando se tem a força sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Então, quando a gente aplica a força, uma força constante e não paralela ao deslocamento, a gente tem a seguinte fórmula. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo em questão. Dependendo do valor do ângulo, o trabalho da força pode ser positivo. Se o trabalho for positivo, é um trabalho motor, que a força atua no sentido do deslocamento. Já se ele for um trabalho negativo, é um trabalho resistente, onde a força atua em posição ao sentido do deslocamento. Em oposição, no caso, ela vem em sentido contrário ao deslocamento. Isso é um trabalho negativo. Além de que existe também o trabalho quando ele é nulo. Ele é igual a zero se a força ela for perpendicular, tiver um ângulo de 90 graus, ao sentido do deslocamento do corpo. E é isso, galera. A gente finaliza essa parte de trabalho e energia e a gente vai entrar agora em discussão as questões que vão ser resolucionadas aqui nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. A questão 1. Um corpo que se desloca a 1 metro ao longo de uma superfície horizontal sofrendo a ação de uma força de 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com essa direção, determine o módulo de trabalho exercido por essa força sobre o bloco e assinale a alternativa correspondente, no caso. Mas ele dá aqui nos dados que ele dá o seno e também o cosseno do ângulo, que é o ângulo de 60. Agora, pessoal, vamos resolver. Para a gente calcular o módulo da força do trabalho exercício sobre um bloco de força de 100, é necessário utilizarmos a definição do trabalho, que é definida na equação mostrada anteriormente, onde o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que é o ângulo. Bom, a gente tem que a força é 100, o deslocamento é 1 e o cosseno do ângulo é 0,5, que foi dado na questão. Fazendo os cálculos aqui corretamente, chegamos à conclusão de que o trabalho ele foi feito em 50 joules. Eu não mencionei anteriormente, mas no sistema internacional de unidade, o trabalho ele é medido pelo joule. Então, a resposta certa aqui nessa questão é a letra C. Agora vamos para a questão 2. Partindo agora para a questão 2, se o trabalho de uma força resultante
sobre um corpo for positivo, podemos inferir que, ou dizer que, sua energia cinética permanece constante. D. Sua energia potencial aumenta. C. Sua energia cinética aumenta. D. Sua velocidade diminui. Ou a letrinha E. Sua aceleração diminui. Vamos lá. A resposta correta para essa questão é a letra C. Porque quando o trabalho da força resultante ele é positivo, ele é maior do que zero, a energia cinética do corpo ela aumenta. Portanto, a alternativa correta, de acordo com o que foi analisado nessa questão, seria a letra C. E é isso, pessoal. Então, tenham um bom dia e espero que as aulas que foram ministradas junto com a resolução dos exercícios tenha ajudado e até mais. Tchau.